Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para que você possa saber como construir a sua casa do zero, mesmo sem experiência e sem recurso. E hoje eu vou falar uma coisa que aconteceu, né? A gente teve um brainstorm interno aqui hoje, porque a gente estava apontando as vantagens e desvantagens entre você comprar pronto e construir. Ao longo dessa série que nós estamos fazendo agora, de atalhos e obstáculos, a gente vem discutindo quais são os atalhos que você pode fazer até chegar à sua casa e quais são alguns dos obstáculos que você vai encontrar nessa jornada. Mas aí surgiu essa dúvida, porque muita gente às vezes tem que decidir, talvez no momento agora, nesse momento presente, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Danilo, eu sou engenheiro, especialista em construções residenciais de alta performance, isso é, o menor custo e o maior benefício. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho como é que você pode fazer para tomada de decisão, né, assim, bem pessoal, se você compra uma casa pronta, seja ela nova ou usada, ou se você constrói a sua casa. Claro, né, a gente tem falado muito ao longo dessa jornada sobre as vantagens de você construir o seu imóvel. Eu sempre falo que é a forma mais inteligente de você fazer e tal, mas para muita gente isso às vezes não traz clareza, ou até a forma de definir tem, porque na realidade o imóvel pronto, vou pensar um pouquinho no imóvel pronto, né? O imóvel pronto, ele tem vantagens? Tem vantagens. Uma delas é que você pode ter uma ocupação mais rápida dele. Então, por exemplo, um processo, se você vai fazer um processo de financiamento, né, que é mais ou menos como a gente, é o mesmo de você construir, ele vai levar aí, em média uns 60, 90 dias. E depois você vai poder adentrar o imóvel se ele estiver desocupado. E eu estava com um casal, né, isso foi no dia de ontem, a gente estava conversando bastante. Eles têm lá um fundo de garantia bom, tem um pouquinho lá de dinheiro guardado e estavam querendo comprar um imóvel. E não dava a gente não estava conseguindo achar um imóvel que estava dentro da capacidade financeira deles e dentro da necessidade que eles tinham. Porque eles tinham uma questão lá, duas questões bastante, na verdade três, né? A esposa queria um conceito aberto, então imóveis mais antigos isso é difícil, né? Da cozinha, da sala ali. Queria que a cozinha estivesse virada para o quintal, para ela poder ver a filha brincando, etc. E isso estava limitando muito o imóvel. Outra coisa que eles precisavam é que o quarto da filha ficasse numa posição perto do quarto deles, que é onde eles moram, é um pouco longe, assim, a disposição interna e tipologia da casa, para que eles pudessem já se preparar, que eles também no futuro pensavam em ter um terceiro filho. Então a gente estava conversando sobre isso e eles estavam vendo justamente uma casa para comprar. E aí eu fiquei ponderando, né, bastante tempo a questão da vantagem de construir, né, de comprar o terreno. E eles estão do zero, pessoal, eles não têm terreno. Eles não têm muito dinheiro, o dinheiro que eles têm é bem pouquinho, mas eles têm um fundo relativamente bom e eles têm uma capacidade de crédito boa, né, de poder fazer. Então nós estávamos discutindo de fazer uma casa aí em torno de uns 68 a 75 metros quadrados, né, que tivesse lá o espaço, porque também eles passaram a trabalhar home office. Então essa realidade entrou. Então a gente ficou discutindo e aí vamos ponderar agora. Então tem uma primeira vantagem de você comprar um imóvel pronto. Ele fica mais rapidamente disponível para você, tá certo?
Outra coisa, você vê o imóvel ali, né? Você já sabe onde está o imóvel, onde que ele fica e tudo mais. Você já sabe que também você já sabe toda a disposição e se ele vai te atender ou não. Mas quais são as grandes desvantagens, né, do imóvel pronto? Primeiro, se ele for usado, você nunca sabe o que aconteceu ali no passado, qual é a estrutura da casa, né? Quem nunca viu aqueles episódios lá dos Irmãos à Obra, Ame ou Deixa, do Velho ao Novo, porque às vezes o cara começa a reformar lá, dá aquele problema na parte elétrica, dá problema de infiltração, enfim, tubulação. Então isso tudo é um problema sim. Outra coisa, provavelmente você vai ter que fazer alguma adaptação e nem sempre ela é possível. Ou às vezes ela vai ficar tão cara que acaba até inviabilizando, porque às vezes você mobiliza todo o seu dinheiro ali, porque não é só o dinheiro do financiamento, você tem o dinheiro da documentação, né? Você tem que pagar registros, você tem que pagar ITBI, você tem que pagar as despesas do banco, né? E você vai acabar fazendo alguma mudança. Ah, mas se o imóvel for novo? Bom, se o imóvel for novo, pode ser que algumas características já tenham lá incorporadas na sua lista de necessidades e desejos. Mas, mesmo assim, eu te garanto, você vai acabar fazendo alguma alteração. Você vai falar assim, poxa, aquele azulejo, né? E é gozado, né, que a esposa queria que tivesse um imóvel pronto para ela utilizar. E eu falei, não, calma. Porque a gente consegue fazer uma casa dessa dentro do processo, talvez em 6 meses. E eu ponderei para ela o seguinte, olha, vocês vão pagar mais caro por uma coisa mais fora do que o desejo de vocês, e tem sim uma maneira de fazer. E aí eu expliquei tudo como funciona essa modalidade, aquisição, terreno e construção, onde você tem todo o dinheiro. E comecei a falar muito sobre como funciona o processo. Então, como a gente vem discutindo isso ao longo dessa série, eu não vou entrar, mas é basicamente como você comprar um imóvel na planta, só que você vai comprar o seu imóvel, né? Então, você tem essa vantagem de você poder modular bastante. A gente conversou que eles poderiam escolher os acabamentos, os pisos e tudo mais. Então eu fiz uma listinha aqui, né, rapidinho aqui para falar para vocês aqui o que a gente pode fazer. Por quê? Eu acho que a grande decisão, né, que tem que tomar é a decisão do seu eu presente e do seu eu futuro. Então o que é isso, né? Eu acho que dentro do contexto é o primeiro parâmetro que você tem que pensar. O eu presente é aquela seguinte, tá, hoje na situação que eu tô, eu consigo esperar um pouco mais, eu estou disposto a passar por um período, uma jornada até ter o meu imóvel? Não, sim, eu tô. Então tá, porque você faz uma renúncia talvez agora do eu presente para você ter um eu futuro melhor. É mais ou menos como quem tem que emagrecer, né? Você deixar de comer aquele brigadeiro naquele momento, para que lá na frente você venha perder um pouco de peso, né? É mais ou menos o conceito. Então, você abrir mão de algumas coisas agora vai te trazer sim. Então, como é que a gente faz, né? Basicamente, quando você vai construir a casa, você vai ter que sair um pouco, às vezes, da sua zona de conforto. O que é a sua zona de conforto? Bom, você vai ter que lidar com obra, né, de alguma forma administrando ou controlando ou fazendo a checagem. Você vai ter que fazer o controle dela, você vai ter que fazer os contratos, mas também tem uma jornada bastante prazerosa, né? Que é o quê? Pô, você vai poder ir lá na loja, escolher quais são os acabamentos que você vai ter na sua casa, você escolheu a cor das suas paredes, você escolheu a disposição que você quer, se você quer lá a cozinha de um lado, do outro, como é que vai ser o quarto do seu filho, da sua filha, enfim, tudo isso vai ser o eu futuro, né? Que é o prazer que você vai ter em ter um imóvel de acordo com as suas características atuais. Então, o que você precisa fazer? Eu sempre falo assim, ó,
É uma técnica, chama técnica, deixa eu ver se eu lembro, acho que é o Wharton. É mais ou menos, todo mundo já fez, tá? De alguma forma, mesmo que intuitiva, já fez. Você pega uma folha de papel, põe o risco no meio, escreve mais e menos. Põe lá, imóvel pronto. Então, um ponto positivo, por exemplo, eu vou mudar mais rápido. Um ponto negativo, eu vou ter que fazer alguma reforma, alguma adaptação. O imóvel pronto, eu já vi como ele está, eu já conheci ele. O imóvel, uma desvantagem, ele custa muito mais caro. Aí vamos lá para a construção, né? Um ponto positivo, eu vou fazer um imóvel dentro da minha realidade. Um ponto negativo, eu vou ter que esperar um pouquinho mais para ele ficar pronto. Outro ponto positivo, eu vou ter o controle total, eu vou estar no comando da minha obra, quer dizer, no comando, o orçamento vai estar sob controle, né? E eu vou explicar como. Talvez você tenha que gastar um pouco da energia, talvez sair um pouco dessa, eu chamo, não é nem zona de conforto, né? Porque vamos ser sinceros, às vezes a gente quer emagrecer, mas você tem que fazer um sacrifício para isso. Você sabe que precisa fazer exercício, mas se você não se compromete, não vai numa academia, não vai lá fazer exercício, bom, aí você começa a ter problema. Então, na hora de ter o comprometimento, né? Só um minutinho, Jéssica, acho que tem gente lá. Eu tô gravando aqui, tá ao vivo mesmo, gente chegando. A gente tem essa condição. Então, quando você faz os prós e contras, os pontos positivos das duas etapas, você começa a ter clareza na sua decisão. Então, eu listei aqui o que as pessoas mais têm receio, né? Elas têm muito receio de começar a obra e faltar dinheiro. Então, na modalidade aquisição de redução, isso não tem como ser. Por quê? A gente faz a sua análise, você tem que fazer a sua análise financeira. Você tem que saber exatamente qual é a sua capacidade de crédito. Em cima disso, você vai contar quanto você tem de fundo, quanto você tem de recurso próprio, quanto vai ficar a parcela. E é quase impossível você não saber o custo da obra. E qualquer problema que você tiver no percurso, você vai conseguir corrigir. É aquilo que eu sempre falo da questão de ter o GPS. Cada curva, cada ponto, você vai estar lá com um ponto de checagem, um ponto de controle. E quando você tem o conhecimento, você chega lá. Outra coisa que o pessoal fala muito, quando você compra uma casa, ela não gera que você tem que fazer todo o planejamento e tal. Então, vai ser uma vantagem, né, do seu eu presente. Nesse momento aqui eu posso comer brigadeiro. Mas se você pensar que você vai poder fazer isso e lá vai estar exatamente como você projetou, com acabamentos que você escolheu, será que não vale a pena esperar 6 meses? Será que não vale a pena dedicar talvez algum tempo durante a semana para acompanhar? Será que não vale a pena o sacrifício da família naquele momento? Porque o lar, principalmente com as mudanças agora que a gente está tendo necessidades, eles acabam tendo muita influência, né, nas decisões. Então é muito importante. Quer dizer, outro ponto aqui, que o pessoal sempre me pergunta: puxa vida, mas se eu construir, será que eu vou ser enganado? Como é que eu vou controlar o material, né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo, a casa era minha, tá, cara? Eu estava fazendo a minha casa, aí atrasou a entrega da areia, eles colocaram areia bem na calçada assim da casa, né? Uma viagem inteira de areia na calçada da minha casa. E começou a armar um temporal. Cara, choveu. Olha, aquela areia era uma descida assim, né? Aquela areia foi embora. Mas eu fiquei muito bravo, né? E mesmo assim eu fui lá, né? Você vai naquele desespero, você vai lá nas baixas de chuva, tapar lá, tentei salvar o máximo que deu, mas não adiantou muito não.
Então, mas se você tem isso já bem planejado, cara, você vai conseguir, porque você sabe quanto tem. Então, o próprio construtor, a gente discutiu muito ontem, como é que a gente escolhe um construtor, uma construtora, quais são os critérios que a gente faz. É mais ou menos isso. Quando você escolhe, essa responsabilidade está com ele tem que cuidar do material. Então, se a areia chegar no final da tarde, ele vai fazer uma força-tarefa e vai colocar ela numa posição mais adequada, né? Então isso é. Outra coisa que o pessoal fala muito assim, cara, eu tenho muito medo de começar a casa e não ter dinheiro para terminar. Olha, isso no imóvel pronto, vamos pensar um pouquinho no imóvel pronto, né? O imóvel pronto, ele tem vantagens? Tem vantagens. Uma delas é que você pode ter uma ocupação mais rápida dele. Então, por exemplo, um processo, se você vai fazer um processo de financiamento, né, que é mais ou menos como a gente, é o mesmo de você construir, ele vai levar aí, em média uns 60, 90 dias. E depois você vai poder adentrar o imóvel se ele estiver desocupado. E eu estava com um casal, né, isso foi no dia de ontem, a gente estava conversando bastante. Eles têm lá um fundo de garantia bom, tem um pouquinho lá de dinheiro guardado e estavam querendo comprar um imóvel. E não dava para a gente não estava conseguindo achar um imóvel que estava dentro da capacidade financeira deles e dentro da necessidade que eles tinham. Porque eles tinham uma questão lá, duas questões bastante, na verdade três, né? A esposa queria um conceito aberto, então imóveis mais antigos isso é difícil, né? Da cozinha, da sala ali. Queria que a cozinha estivesse virada para o quintal, para ela poder ver a filha brincando, etc. E isso estava limitando muito o imóvel. Outra coisa que eles precisavam é que o quarto da filha ficasse numa posição perto do quarto deles, que é onde eles moram, é um pouco longe, assim, a disposição interna e tipologia da casa, para que eles pudessem já se preparar, que eles também no futuro pensavam em ter um terceiro filho. Então a gente estava conversando sobre isso e eles estavam vendo justamente uma casa para comprar. E aí eu fiquei ponderando, né, bastante tempo a questão da vantagem de construir, né, de comprar o terreno. E eles estão do zero, pessoal, eles não têm terreno, eles não têm muito dinheiro, o dinheiro que eles têm é bem pouquinho, mas eles têm um fundo relativamente bom e eles têm uma capacidade de crédito boa, né, de poder fazer. Então nós estávamos discutindo de fazer uma casa em torno de uns 68 a 75 metros quadrados, né, que tivesse lá o espaço, porque também eles passaram a trabalhar home office, então essa realidade entrou. Então a gente ficou discutindo e aí vamos ponderar agora. Então tem uma primeira vantagem de você comprar um imóvel pronto, ele fica mais rapidamente disponível para você, tá certo? Outra coisa, você vê o imóvel ali, né? Você já sabe onde está o imóvel, onde que ele fica e tudo mais. Você já sabe que também você já sabe toda a disposição e se ele vai te atender ou não. Mas quais são as grandes desvantagens do imóvel pronto? Primeiro, se ele for usado, você nunca sabe o que aconteceu ali no passado, qual é a estrutura da casa. Né? Quem nunca viu aqueles episódios lá dos Irmãos à Obra, Ame ou Deixa, do Velho ao Novo, porque às vezes o cara começa a reformar lá, dá aquele problema na parte elétrica, dá problema de infiltração, enfim, tubulação. Então isso tudo é um problema sim. Outra coisa, provavelmente você vai ter que fazer alguma adaptação e nem sempre ela é possível. Ou às vezes ela vai ficar tão cara que acaba até inviabilizando, porque às vezes você mobiliza todo o seu dinheiro ali, porque não é só o dinheiro do financiamento, você tem o dinheiro da documentação, né? Você tem que pagar registros, você tem que pagar ITBI, você tem que pagar as despesas do banco, né?
E você vai acabar fazendo alguma mudança. Ah, mas se o imóvel for novo? Bom, se o imóvel for novo, pode ser que algumas características já tenham lá incorporadas na sua lista de necessidades e desejos. Mas, mesmo assim, eu te garanto, você vai acabar fazendo alguma alteração. Você vai falar assim, poxa, aquele azulejo, né? E é gozado, né, que a esposa queria que tivesse um imóvel pronto para ela utilizar. E eu falei, não, calma. Porque a gente consegue fazer uma casa dessa dentro do processo, talvez em 6 meses. E eu ponderei para ela o seguinte, olha, vocês vão pagar mais caro por uma coisa mais fora do que o desejo de vocês. E tem sim uma maneira de fazer. E aí eu expliquei tudo como funciona essa modalidade, aquisição, terreno e construção, onde você tem todo o dinheiro. E comecei a falar muito sobre como funciona o processo. Então, como a gente vem discutindo isso ao longo dessa série, eu não vou entrar, mas é basicamente como você comprar um imóvel na planta, só que você vai comprar o seu imóvel, né? Então, você tem essa vantagem de você poder modular bastante. A gente conversou que eles poderiam escolher os acabamentos, os pisos e tudo mais. Então eu fiz uma listinha aqui, né, rapidinho aqui para falar para vocês aqui o que a gente pode fazer. Por quê? Eu acho que a grande decisão, né, que tem que tomar é a decisão do seu eu presente e do seu eu futuro. Então o que é isso, né? Eu acho que dentro do contexto é o primeiro parâmetro que você tem que pensar. O eu presente é aquela seguinte, tá, hoje na situação que eu tô, eu consigo esperar um pouco mais, eu estou disposto a passar por um período, uma jornada até ter o meu imóvel? Não, sim, eu tô. Então tá, porque você faz uma renúncia talvez agora do eu presente para você ter um eu futuro melhor. É mais ou menos como quem tem que emagrecer, né? Você deixar de comer aquele brigadeiro naquele momento, para que lá na frente você venha perder um pouco de peso, né? É mais ou menos o conceito. Então, você abrir mão de algumas coisas agora vai te trazer sim. Então, como é que a gente faz, né? Basicamente, quando você vai construir a casa, você vai ter que sair um pouco, às vezes, da sua zona de conforto. O que é a sua zona de conforto? Bom, você vai ter que lidar com obra, né, de alguma forma, administrando ou controlando ou fazendo a checagem. Você vai ter que fazer o controle dela, você vai ter que fazer os contratos, mas também tem uma jornada bastante prazerosa, né? Que é o quê? Pô, você vai poder ir lá na loja, escolher quais são os acabamentos que você vai ter na sua casa, você escolheu a cor das suas paredes, você escolheu a disposição que você quer, se você quer lá a cozinha de um lado, do outro, como é que vai ser o quarto do seu filho, da sua filha, enfim, tudo isso vai ser o eu futuro, né? Que é o prazer que você vai ter em ter um imóvel de acordo com as suas características atuais. Então, o que você precisa fazer? Eu sempre falo assim, ó, é uma técnica, chama técnica, deixa eu ver se eu lembro, acho que é o Washington. É mais ou menos, todo mundo já fez, tá? De alguma forma, mesmo que intuitiva, já fez. Você pega uma folha de papel, põe o risco no meio, escreve mais e menos. Põe lá, imóvel pronto. Então, um ponto positivo, por exemplo, eu vou mudar mais rápido. Um ponto negativo, eu vou ter que fazer alguma reforma, alguma adaptação. O imóvel pronto, eu já vi como ele está, eu já conheci ele. O imóvel, uma desvantagem, ele custa muito mais caro. Aí vamos lá para a construção, né? Um ponto positivo. Pô, eu vou fazer um imóvel dentro da minha realidade. Um ponto negativo, pô, eu vou ter que esperar um pouquinho mais para ele ficar pronto. Outro ponto positivo, eu vou ter o controle total, eu vou estar no comando da minha obra, quer dizer, no comando, o orçamento vai estar sob controle, né? E eu vou explicar como. Talvez você tenha que
gastar um pouco da energia, talvez sair um pouco dessa, eu chamo, não é nem zona de conforto, né? Porque vamos ser sinceros, às vezes a gente quer emagrecer, mas você tem que fazer um sacrifício para isso. Você sabe que precisa fazer exercício, mas se você não se compromete, não vai numa academia, não vai lá fazer exercício, bom, aí você começa a ter problema. Então, na hora de ter o comprometimento, né? Só um minutinho, Jéssica, acho que tem gente lá. Eu tô gravando aqui, tá ao vivo mesmo, gente chegando. A gente tem essa condição. Então, quando você faz os prós e contras, os pontos positivos das duas etapas, você começa a ter clareza na sua decisão. Então, eu listei aqui o que as pessoas mais têm receio, né? Elas têm muito receio de começar a obra e faltar dinheiro. Então, na modalidade aquisição de redução, isso não tem como ser. Por quê? A gente faz a sua análise, você tem que fazer a sua análise financeira. Você tem que saber exatamente qual é a sua capacidade de crédito. Em cima disso, você vai contar quanto você tem de fundo, quanto você tem de recurso próprio, quanto vai ficar a parcela. E é quase impossível você não saber o custo da obra. E qualquer problema que você tiver no percurso, você vai conseguir corrigir. É aquilo que eu sempre falo da questão de ter o GPS. Cada curva, cada ponto, você vai estar lá com um ponto de checagem, um ponto de controle. E quando você tem o conhecimento, você chega lá. Outra coisa que o pessoal fala muito, quando você compra uma casa, ela não gera que você tem que fazer todo o planejamento e tal. Então, vai ser uma vantagem, né, do seu eu presente. Pô, nesse momento aqui eu posso comer brigadeiro. Mas se você pensar que você vai poder fazer isso e lá vai estar exatamente como você projetou, com acabamentos que você escolheu, será que não vale a pena esperar 6 meses? Será que não vale a pena dedicar talvez algum tempo durante a semana para acompanhar? Será que não vale a pena o sacrifício da família naquele momento? Porque o lar, principalmente com as mudanças agora que a gente está tendo necessidades, eles acabam tendo muita influência, né, nas decisões. Então é muito importante. Quer dizer, outro ponto aqui, que o pessoal sempre me pergunta: puxa vida, mas se eu construir, será que eu vou ser enganado? Como é que eu vou controlar o material, né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo, a casa era minha, tá, cara? Eu estava fazendo a minha casa, aí atrasou a entrega da areia, eles colocaram areia bem na calçada assim da casa, né? Uma viagem inteira de areia na calçada da minha casa. E começou a armar um temporal. Cara, choveu. Olha, aquela areia era uma descida assim, né? Aquela areia foi embora. Mas eu fiquei muito bravo, né? E mesmo assim eu fui lá, né? Você vai naquele desespero, você vai lá embaixo de chuva, tapar lá, tentei salvar o máximo que deu, mas não adiantou muito não. Então, mas se você tem isso já bem planejado, cara, você vai conseguir, porque você sabe quanto tem. Então, o próprio construtor, a gente discutiu muito ontem, como é que a gente escolhe um construtor, uma construtora, quais são os critérios que a gente faz. É mais ou menos isso. Quando você escolhe, essa responsabilidade está com ele tem que cuidar do material. Então, se a areia chegar no final da tarde, ele vai fazer uma força-tarefa e vai colocar ela numa posição mais adequada, né? Então isso outra coisa que o pessoal fala muito assim: cara, eu tenho muito medo de começar a casa e não ter dinheiro para terminar. Olha, isso no sistema que a gente trabalha, né, dessa modalidade de você construir a sua casa na planta, né, e você ser o construtor, é impossível, cara. O dinheiro ele tá todo lá guardado. Você assinou com o banco, tá lá, você tem o recurso, você tem o seu recurso próprio, mesmo se você não tiver um centavo, tá? Eu tenho muita coisa. A gente discutiu que já dá para construir casa assim, sem ter R$1 no bolso. Claro que você precisa ter a capacidade de poder pagar aquele financiamento.
mas você pode construir, se fecha lá, a gente já explicou bastante esse atalho, mas dá para fazer. Mas aí o que você faz? Eu tenho medo. Não dá, porque você vai ter toda hora, você tem pontos de checagem. Cada etapa, ela está determinada, ela tem os materiais que vão ser utilizados, ela sabe quanto tem de mão de obra, e aí você vai poder performar bem a sua obra, tá bom? Outra coisa que o pessoal me pergunta assim, né? Poxa, mas dá muito trabalho, né? Muitas pessoas, cara, sempre parece assim, né? Nada contra, sei que tem gente que tem cunhado legal, mas parece que a gente brinca assim, sempre aparece um cunhadão, né? Que fala assim, cara, não vai dar certo, não vai ser bom, é muito difícil, fulano já teve problema, tal, né? Não tem como, você está todo planejado. Então, por isso que a aquisição terreno e construção, ela minimiza ou praticamente elimina essas condições, né? Porque todo mundo sempre escuta isso, né? Dá muito trabalho, é muito difícil, é difícil contratar. A gente fez uma live só sobre como escolher, como contratar a pessoa para construir, né? Ela acha que vai gastar muito tempo, que a falta de experiência dela não vai. Então, lá não tem como, você vai seguindo e você vai conquistar. E outra coisa importante que eu sempre falo para vocês nessa tomada de decisão é a questão dos 3 dinheiros, né? Quando você compra um imóvel pronto, você vai pagar muito mais caro do que se você construir o seu. Então, esse ponto a gente já está aqui líquido e certo, né? É uma verdade aí absoluta. Segunda coisa, é claro que você não tem experiência, vai dar um receio. Mas você lembra que eu falei? Se você tiver conhecimento do 80-20, se você tiver 20% do que você precisa realmente conhecer para gerenciar sua obra, você tem 80% do resultado. E aí você já tem também o controle da obra. Outra coisa, você vai saber exatamente como contratar a pessoa. Então, quando chega os 3 dinheiros, aí eu falo que é muita a vantagem de você poder construir, porque você vai transformar esses 3 dinheiros num só. O que é os 3 dinheiros? É o dinheiro do que você gasta hoje, o dinheiro do terreno e o dinheiro da obra. Esses são os 3 dinheiros. Como o dinheiro, você pagar terreno, pagar o que você usa na sua família e pagar a obra, você precisa ter um desembolso muito grande. Quando você decide construir a obra, o que acontece? Você vai fazer uma junção, onde você vai ter o gasto mensal da família que você já tem, e você vai juntar terreno e construção num minuto só, numa despesa só, numa linha só. Então isso vai trazer para você segurança. Como é que eu faço isso? Bom, existe um cronograma físico-financeiro, ele é super detalhado, então ele é preenchido logo depois que você faz a análise de crédito, você começa a ir para a segunda etapa. Qual que é o blocão da segunda etapa? A gente fala que são 4 grandes blocos. É você começar a definir o projeto. Nessa definição do projeto, a gente aconselha já você definir qual é o parceiro que vai ser o construtor, para que você possa já alinhar todos os projetos, né? Que você saiba como fazer. Porque muita gente, eu vejo que é muito mais receio do que propriamente opção por escolher algo imediato. E eu volto a falar, pessoal, vamos lembrar de novo da história do brigadeiro, né? Cara, se não comer o brigadeiro aqui, às vezes não é só, o motivo maior não é você só estar mais magra lá na frente. Às vezes o motivo maior tá lá, é você ter mais saúde para viver com seu filho, é você ter mais qualidade de vida, né? E não estar com sobrepeso, enfim, se sentir melhor. Então sempre tem um propósito, eu sempre falo que é um propósito secundário. Então o que eu estou falando para vocês é o seguinte: comprar pronto é bom, tem suas vantagens e você vai pagar por você não ter sido.
Porque sair do desconforto, pessoal, é uma coisa que eu tenho discutido bastante até com a minha equipe aqui, que até pra mim aqui na hora de gravar live e tal, todo dia tá aqui nesse horário, né, postando conteúdo, é um desconforto, mas pô, você tem que ir lá e fazer. Então você tem que ir lá, se você decidir comprar a sua casa, pô, vai lá e faz, né? E aí a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Uma outra coisa que o pessoal tem falado bastante, né? Como você faz, lembra que eu falei, ó? Então a gente já discutiu aqui, ó, comprar e construir, são as duas opções. Você vai fazer, discar numa página, você pode fazer até sei lá, fosse uma cruz aqui, ó. Em cima você põe comprar imóvel pronto e embaixo você coloca construir. Então, de um lado, o que você vai fazer? Você vai colocar os pontos positivos do imóvel novo e os negativos, os pontos positivos de construir e os negativos. E aí a gente vai te ajudar isso vai te ajudar, essa técnica vai te ajudar a você determinar qual decisão tomar. Porque, claro, uma construção, ela não é tão simples como você comprar um imóvel pronto, mas em contrapartida é aquilo que eu sempre bato, é mais barato, ela já vem adequada, você escolheu o acabamento. Se esse prazer está no seu eu futuro, na escolha futura, se você ter essa disponibilidade, esperar um pouco a mais para fazer, vai fazer todo sentido. Então, eu recomendo que vocês façam essa escolha para que a gente não consiga ter tomada de decisão às vezes por impulso, por emoção, tá bom? E aí, o que a gente pode falar agora para finalizar? Ó, uma vez que você colocou tudo isso, uma das coisas que eu falo, a gente vai aqui, ó, só pegar aqui, a gente vai ter alguma, deixa eu só arriscar aqui para fazer para vocês, ó. Só um segundo aqui que eu tô terminando. Ao vivo tem essas coisas, essas paradas mesmo, não tá pronto, né? Presidente agora, ó. Coloca a lista. Pega, se vocês quiserem, pega os 3 pontos mais importantes e dê uma nota para ele de 1 a 4. O que é o 1? Não é muito bom, ou é ruim, ou é um pouco ruim, ou é bom e o muito bom. Então o 4 seria muito bom, o 3 bom, o 2 ruim e o 1 muito ruim. E você pode dar nota, você escreve quantas você achar aqui de vantagem, né, dos dois lados, e você dá nota. Aí você soma essas notas aqui, em cada quadrante você vai somar as notas. Ele vai te trazer o quê? Você vai ter ali um processo de decisão, né? Então, a gente, engenharia, às vezes quando tem que tomar decisão e tudo mais, vai ter um processo de decisão. Então você já vai ter uma visão, e aí você toma a visão em função disso, você toma a decisão. Poxa, o que vale a pena de sacrifício para eu ter lá a minha realização ali no futuro, né? E aí você toma a sua decisão. Então a gente vai falar mais disso, né? Agora na semana que a gente vai fazer, que é do 0 a chaves, né? Quer dizer, você está onde você estiver, do 0 até você estar com a chave na mão. Ali eu vou falar nessa semana, eu vou falar um passo a passo, detalhadamente, de como você faz a sua etapa para construir a sua casa do 0 até você estar com as chaves na mão. Ela vai acontecer no dia 6/7, vão acontecer essas 3 aulas, começa dia 6/7, vai aparecer um link aí a qualquer momento aí para vocês se inscreverem, é 100% online, 100% gratuito, e lá a gente vai falar. Essa semana eu quero passar muito conteúdo para vocês, porque a gente foi discutindo conforme as perguntas foram chegando, e a gente quer contar. Lá eu vou trazer testemunha, eu vou trazer foto, eu vou mostrar como é que as pessoas
fizeram, né? Porque é legal você ouvir pessoas lá que estão talvez no mesmo ponto que você, na tomada de decisão. Inclusive esse casal que eu comentei que a gente fez na reunião, eu vou ver se eles gravam, né? Porque a gente fez essa técnica, eu vou mostrar como é que a gente fez com eles, então vai ser muito legal. Eu pego, te aguardo lá, se inscreva, né? E eu espero lá pra gente fazer, tá bom? Obrigado, por hoje é só. Abraço.